Ao longo de Breaking Bad, Walter White constrói um império de crime, dinheiro e poder. Mas teve uma coisa que ajudou demais o Walter White, a sorte. Tem vários momentos de Breaking Bad que se o Walter White não tivesse tido sorte, tudo daria muito errado. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Todos os momentos de Breaking Bad onde as coisas deram certo pro Walter White porque ele teve sorte. Meu nome é Vitor Hugo e o primeiro momento onde o Walter White tem muita sorte é quando ele tenta se matar e a arma não dispara. Bom, no início de Breaking Bad, a vida do Walter White tava uma bosta absurda. Ele tava sem grana, a sua esposa tava grávida e ele ainda descobriu que tinha câncer. Então, tudo na vida do Walter White tava dando errado. Inclusive, até a entrada do Walter White no mundo do crime dá errado. Porque lá no início de Breaking Bad, quando o Walter White produz a metanfetamina pela primeira vez, ele dá a metanfetamina pro Jesse levar lá pro Crazy 8. O Crazy 8 gosta da metanfetamina e vai até lá no deserto encontrar o Walter White e nisso dá tudo errado. Porque aí nesse momento o primo do Crazy 8, o Emílio, acaba reconhecendo o rosto do Walter White porque o Walter White tinha estado com a galera da polícia quando eles foram fazer uma apreensão num laboratório de metanfetamina. O Emílio reconhece o rosto do Walt e aí eles acham que o Walter White é um policial que tá infiltrado. Ele decide que vai matar o Walter White, mas pede pro Walter White ensinar a receita de metanfetamina pra eles. E aí o Walter White vai lá, finge que tá cozinhando metanfetamina, mas ele faz uma fórmula química lá, joga a parada lá, meio que atordoa os caras. E aí depois que o Walter White intoxica o Crazy 8 e o seu primo Emílio, ele sai dirigindo pelo deserto igual maluco, porque ele tá escutando sirene da polícia. Na cabeça dele, a polícia tá vindo atrás dele. E como tudo nesse momento tá dando errado na vida do Walt, ele acaba batendo o trailer. Então não tem mais escapatória. Como o Walt bateu o trailer, a polícia vai alcançar ele. Então nesse momento até agora, o Walter White só teve azar. O momento de sorte dele ainda vai chegar. Calma aí. Porque depois que o Walter White bate o trailer, ele percebe que não tem mais escapatória e que a polícia vai chegar ali a qualquer momento. Porque o Walter White tá escutando o barulho das sirenes vindo. O Walter White tá escutando o barulho das sirenes se aproximando. Então a qualquer momento a polícia vai chegar ali e acabou, tá ferrado, tá lascado. E como o Walt não queria ser preso em hipótese nenhuma, o que que ele pensa? Cara, eu vou ficar no meio da rua, vou começar a atirar nos policiais e eles vão me matar. Eu vou morrer, mas não vou ser preso. Então o que ele faz? Ele pega uma câmera ali no chão, grava uma confissão falando tudo que ele fez, falando que ele tentou cometer um crime e que, cara, ele vai desistir da vida. Então ele vai lá pro meio da estrada e fica assim com a arma apontada, só esperando a polícia chegar. Só que aí, enquanto o Walt tá lá com a arma apontada, ele pensa, eu não vou esperar a polícia chegar aqui pra me matar, eu vou tentar me matar. E é isso que ele faz. Então ele tá com a arma apontada assim, ele pega a arma, aponta pra cabeça dele e puxa o gatilho. Só que aqui chega o momento de sorte do Walter White, porque a arma não dispara. A vida do cara tava dando tão errado que até quando ele tentou se matar não deu certo. Então esse aqui foi um grande momento de sorte, aonde a arma não disparou, por sorte mesmo, até porque a arma tava com munição. Porque depois que o Walt tenta se matar e a arma falha, ele tira a arma da cabeça dele, ele aperta ali o gatilho e a arma acaba disparando pro chão. Então a arma realmente não disparou por sorte. O Walter White teve sorte da arma não ter disparado e vai além, porque se ele tivesse se matado, ele teria se matado à toa, porque aquele barulho das sirenes dos policiais que ele estava escutando, aquela polícia que em algum momento ia chegar para prender ele, não era polícia, mas sim bombeiros, porque estava rolando um incêndio ali no meio do mato. Então aquele barulho, aquelas sirenes que o Walter White estava ouvindo e achando que era vários carros de polícia vindo prender ele, eram bombeiros. Então ninguém ia prender ele, o Walter White estava totalmente seguro. Então se a arma tivesse disparado, ele teria morrido à toa, porque ali ele estava correndo zero riscos, porque não era a polícia que estava vindo, mas sim bombeiros, e os bombeiros não iam prender ele, os bombeiros não estavam nem aí pra nada, os bombeiros só queriam saber do fogo que estava rolando ali no meio do mato. E bom, outro momento onde o Walter White teve muita sorte foi com Crazy 8, porque pra quem não lembra, quando o Walter White produziu a metanfetamina pela primeira vez, ele deu a metanfetamina pro Jesse levar até o Crazy 8, e o Crazy 8 curtiu muito e estava disposto a fechar um acordo comercial
e revender a droga que o Walt produzisse. Então o Crazy Eight fala assim pro Jesse: Jesse, me leva até esse cara, eu quero conhecer esse cozinheiro, eu quero conhecer esse cara que faz essa droga de extrema qualidade. Então o Jesse leva o Crazy Eight e o primo do Crazy Eight, o Emílio, até o lugar onde o Walter White tá. E aí quando o Emílio chega lá, ele reconhece o rosto do Walt, porque o Walt anteriormente tinha estado com a galera da polícia numa apreensão de drogas, e nessa apreensão o Emílio tinha sido preso. Então ele chegou lá, bateu o olho e reconheceu o rosto do Walter White. E aqui o Walter White já deu sorte, porque o Crazy Eight já poderia ali mesmo ter matado o Walter White, achando que aquilo ali era toda uma operação policial com o objetivo de prender ele. Mas o Walter White deu sorte e o Crazy Eight não matou ele. Só que a sorte do Walter White com o Crazy Eight não vai acabar aqui, porque o Crazy Eight decide que vai matar o Walt. Só que antes dele matar o Walt, ele pede pro Walter White ensinar a receita da metanfetamina dele, porque, relembrando, a metanfetamina do Walter White era de extrema qualidade e o Crazy Eight não podia matar ele sem aprender aquela receita. Então eles vão pra dentro do trailer e o Walter White começa a fazer várias misturas, químicas ali, e na cabeça de todo mundo o Walter White tá fazendo a metanfetamina. Mas o Walt não tava cozinhando metanfetamina, ele tava utilizando todo o seu conhecimento de química para improvisar um gás tóxico ali. Então ele junta tudo, aquilo vira um gás tóxico, ele consegue matar o Emílio e consegue atordoar o Crazy Eight e fugir e escapar fora sem respirar aquele gás tóxico, que era realmente muito tóxico. É mesmo? E a sorte do Walter White aqui é o seguinte, porque quando ele mistura todo aquele gás tóxico, ele consegue fugir numa boa. Então ele poderia ter dado o azar do Crazy Eight ali no momento de susto, dar um tiro nele, ou ele poderia ter dado o azar de escorregar e ficar preso ali dentro, respirando aquele gás tóxico, mas não, o Walter White teve sorte, o Crazy Eight não reagiu e ele conseguiu escapar sem ter respirado nenhum gás tóxico. O Walter White conseguiu dar sorte de conseguir escapar numa boa. Então aqui, o Walter White teve sorte tanto quando o Crazy Eight chegou ali e não matou ele logo de cara. O Walter White também teve sorte de ter acertado a fórmula química e ter criado um gás tóxico, porque ele estava sob pressão. O Walter White manja de química, mas por sob pressão ele poderia ter errado a parada. E o Walter White também teve sorte de conseguir escapar sem inalar aquele gás tóxico e ter ficado muito mal. Outro momento onde o Walter White teve muita sorte foi quando o Hank não descobriu que tinha sido ele que roubou o laboratório da escola. E depois de todos aqueles conflitos que aconteceram lá no deserto entre o Walter White, Crazy Eight, Emílio, os bombeiros, o Walter White cometeu um erro gigantesco. E esse erro foi deixar pra trás uma máscara de gás que ele tinha utilizado e que ele tinha roubado lá da escola. E os policiais da DEA, os policiais da divisão antidrogas, acabam encontrando essa máscara lá no deserto e descobrem que essa máscara tinha sido roubada da escola onde o Walter White trabalha. Fudeu de vez! Então o Hank vai até a escola onde o Walter White trabalha e investigar quem pode ter roubado aquela máscara. E quando o Hank chega lá, ele também descobre que vários outros materiais químicos haviam sido roubados daquela escola. E aqui o Walt quase se ferrou, porque essa sala onde ficava todos os materiais químicos, somente o Walter White e a diretora da escola tinham acesso. Então aqui tinha muito risco do Hank descobrir que quem roubou aquilo tudo foi o Walter White. Então o Hank sequer imagina, sequer passa na cabeça do Hank de que quem roubou aquilo tudo para produzir metanfetamina foi o Walter White. Então a sorte dele foi essa. A sorte aqui do Walter White foi que o Hank achava ele bobo demais para fazer qualquer coisa errada. Então o Hank foi lá e acabou botando a culpa num zelador. O Hank acabou botando a culpa e falando que quem roubou todos aqueles materiais foi um zelador lá que trabalha na escola e que não tem nada a ver com isso. Então aqui o Walter White deu sorte por ser bobo e pelo Hank saber que ele era um bobo, um panaca, um cara incapaz de fazer o mal. Ele é um bananão. E outro momento de Breaking Bad onde o Walter White teve muita sorte foi quando ele explodiu todo o escritório do Tuco. Bom, nesse momento aqui de Breaking Bad, o Walt e o Jesse estavam produzindo muita metanfetamina, só que eles não tinham ninguém para vender. Então é aqui que surge o Tuco na história, porque como o Tuco é um traficante poderoso, é um traficante que manda em várias ruas ali da cidade, o Walt e o Jesse têm a ideia de pegar a metanfetamina deles e vender pro Tuco poder revender. Só que o problema aqui é que o Tuco é maluco, o problema aqui é que o Tuco é louco, é surtado. Dá até um arrepio, sério.
é louco. Então o Jesse pega a metanfetamina, leva até o escritório do Tuco e ele explica pro Tuco toda a situação e toda a ideia que ele tem. Então a ideia é, o Jesse e o Walt produzem a metanfetamina, vendem pro Tuco e o Tuco revende. Só que como o Tuco é maluco, ele não aceita essa parada, ele enche o Jesse de porrada e rouba a metanfetamina do Jesse. E aí o Walter White, num ato de loucura, vai até o laboratório do Tuco e diz o seguinte: devolve a minha droga ou dá o meu dinheiro. O Tuco, num primeiro momento, até acha aquilo loucura. O Tuco fala assim: pô, cara, eu bati no seu parceiro, eu enchi ele de porrada e você teve coragem de vir aqui. Então, quando o Tuco nega e diz que não vai devolver a metanfetamina e nem vai dar dinheiro pro Walter White, o Walter White pega ali a metanfetamina que ele levou, pega ali uma pedrinha e fala o seguinte: isso aqui não é metanfetamina, e joga no chão. E essa parada que o Walter White joga no chão gera uma explosão absurda, quebra todo o escritório ali e o Tuco percebe: esse cara é louco, esse cara é maluco. O barulho foi feio. E aqui o Walter White dá sorte de duas formas. A primeira sorte dele aqui é a seguinte: o Tuco não ter matado ele ali logo de cara quando ele foi cobrar o Tuco. E a outra sorte é que quando o Walter White joga essa pedrinha no chão, que é mercúrio fulminado, quando ele joga essa parada no chão, essa parada explode, cara, o Walter White sai totalmente ileso. Então o Tuco percebe que o Walter White realmente é maluco, dá a grana dele, afirma um acordo ali onde toda semana o Walter White vai levar droga pro Tuco revender e o Walter White vai embora numa boa. Então o Walter White deu sorte de não ser morto pelo Tuco e nem de ter se machucado na hora que ele explodiu o mercúrio fulminado, porque na verdade a maior sorte do Walt foi que o Tuco não matou ele, porque o Tuco era maluco, cara. O Tuco era engraçado, mas o Tuco era maluco, ele quebrava tudo, o cara doido das ideias. Esse cara deve ser doido. E outro momento de sorte do Walter White foi quando o Tuco tava planejando sequestrar ele. E bom, depois que o Tuco mata dois caras lá, o Tuco fica com medo do Walt e do Jesse entregar ele pra polícia, então ele vai lá e sequestra os dois. E a ideia do Tuco é levar o Walt e o Jesse pro México e lá eles produzirem drogas, eles começarem uma nova vida e ganhar muito dinheiro, até porque a metanfetamina do Walter White tem uma qualidade, tem uma pureza absurda. E aqui a situação do Walt e do Jesse tá praticamente sem saída, porque eles estão sequestrados ali numa casinha no meio do nada, o Tuco tá ali armado e o Tuco é maluco, então aos olhos do Walt, do Jesse e da gente que tá assistindo, não tem saída, eles estão ferrados. E aí o Walt e o Jesse até tentam envenenar o Tuco, não dá certo, o Tuco descobre e decide que vai matar eles. E aí quando o Tuco tá prestes a matar eles, o Jesse consegue reagir, dá uma pedrada na cabeça do Tuco, consegue desarmar ele e ele rola uma porradaria. E nesse momento o Walter White já tem uma sorte absurda de sair ileso, de não levar nenhuma porrada. E aí quando o Jesse e o Walt estão prontos pra matar o Tuco, eles veem assim um carro se aproximando e o Walt percebe que é o Hank. E aí ele sai correndo dali, ele sai fugindo. Quando o Hank chega ali, começa um conflito e o Hank vai lá e dá um tiro na cabeça do Tuco. E aqui nesse momento o Walter White teve três sortes. A primeira sorte foi que ele conseguiu escapar do Tuco. A segunda sorte foi que o Hank não viu ele ali, até porque se o Hank visse o Walt ali, ia dar merda, até porque não faz sentido o Walt estar ali. E a terceira sorte foi que o Hector Salamanca não entregou o Walt pra polícia, porque o Hector Salamanca teve ali durante todo aquele conflito, ele viu o rosto do Walt, viu o rosto do Jesse. E quando o Hank chegou ali, o Hector Salamanca estava totalmente bem, estava sozinho. Então, obviamente, o Hank levou o Hector Salamanca pro interrogatório. Mas aqui o Walter White deu sorte de o Hector não ter entregado ele. Só que além de ter esses três momentos de sorte aqui, o Walter White também teve um momento de azar. Porque nesse momento que o Tuco sequestrou ele, ele ficou uns 3, 4 dias desaparecido. E o Walter White não tinha como explicar o que tinha acontecido. O Walter White não tinha como explicar em qual lugar ele estava nesse momento que ele ficou desaparecido. Então o Walter White tem a ideia de aparecer pelado no mercado e poder dizer que ele teve um surto psicótico. Então depois que encontraram o Walter White pelado no mercado, ele disse para todo mundo que ele teve um surto psicótico e que nesses dias que ele andou desaparecido, ele não lembra de nada e que ele saiu andando aí pelo mundo. Então o Walter White teve o azar da galera ter visto ele peladão no mercado. Delícia, ele é dos nossos, hein, Gerson?
Outro momento onde o Walter White teve muita sorte foi com o Hank e sua bolsa de dinheiro. E bom, depois que a Skyler descobre todas as mentiras do Walter White, ela decide que quer se divorciar e expulsa ele de casa. Então o Hank vai até a casa do Walt para ajudar o Walt a pegar suas coisas, colocar na mudança e meter o pé e levar para outro lugar. Só que aí, no meio das coisas do Walter White, no meio da mudança do Walter White, tinha uma bolsa com $500 mil. E aquele dinheiro era impossível para o Walter White ter. Então, se o Hank descobrisse aquela bolsa de dinheiro, ele desconfiaria de alguma coisa, ele iria achar aquilo esquisito. Então, enquanto o Hank tá ajudando o Walter White a colocar toda a sua mudança, a colocar todas as coisas no carro, aquela bolsa fica para trás e o Hank pega aquela bolsa. E ele sente aquilo pesado, ele acha aquela bolsa esquisita e pergunta: pô, Walt, o que tem de tão pesado aqui nessa bolsa? E aí, nesse momento, o Walter White olha bem no fundo dos olhos dele e diz: nessa bolsa aí tem $500 mil. E o Hank acha tão impossível o Walter White ter $500 mil numa bolsa que ele só ri, ele nem desconfia, ele nem abre ali pra ver o que tem. E o Hank só pega a bolsa ali e coloca no carro, até porque, como eu disse, o Hank achava o Walter White um bocó, então ele sequer desconfiou. Ele é um bananão. E aqui a sorte do Walt foi a seguinte, porque quando o Hank perguntou o que tem na bolsa e o Walt falou tem $500 mil, ele deu a sorte de o Hank não querer abrir a bolsa só por curiosidade, só pra querer saber o que tinha dentro. O Walter White realmente deu muita sorte aqui do Hank ver ele como um bocó, como um panaca e não querer realmente ver o que tinha dentro daquela bolsa. Porque se naquele momento o Hank decidisse abrir a bolsa e olhar o que tem ali dentro, o Walt estava ferrado, porque não tem como o Walter White explicar como que ele tinha $500 mil em dinheiro físico. Não faz sentido para a realidade do Walter White ter $500 mil. Porque se o Hank olhasse aquilo ali, o Walt estava realmente ferrado, o Walter White estava realmente fudido, e a sorte do Walter White aqui foi que o Hank só achou que aquilo fosse uma brincadeira e não decidiu conferir o que tinha naquela bolsa, e a gente aprende uma lição de que a melhor forma de mentir às vezes é dizendo a verdade. O Walter White falou a verdade, falou pro Hank o que tinha dentro da bolsa, e o Hank só riu e não quis nem saber. E outro momento onde o Walter White teve muita sorte foi com a morte dos gêmeos Salamanca. Porque que é o seguinte, quando os irmãos Salamanca atacam o Hank, ele consegue matar um, só que o outro sobrevive e vai pro hospital. Então o irmão Salamanca que sobreviveu tá ali internado. E aí o Walter White vai até ali no hospital junto com vários policiais e eles vão até lá no quarto do irmão Salamanca pra ver como que ele tá, pra ver como que tá a situação dele. E o problema que é o seguinte, os irmãos Salamanca conheciam o Walter White, os irmãos Salamanca sabiam que o Walter White é o Heisenberg. E aqui o Walter White teve muita sorte, porque assim que esse irmão Salamanca que sobreviveu vê ele pula ali da maca do hospital e tenta atacar o Walter White. Um ataque falho, um ataque com 0 riscos, até porque ele perdeu as 2 pernas, só que a sorte do Walter White é a seguinte, se esse cara grita Heisenberg, Heisenberg, ou se ele grita Walter White é Heisenberg, o Walter White estava ferrado. O Walt deu sorte dele só ter tentado atacar, porque se ele grita ali Heisenberg, Walter White, Heisenberg, Heisenberg, tava cheio de policial ali em volta e o Walter White tava ferrado, tava no sal, tava no peru. Os policiais ligariam os pontos, porque os policiais tinham vários retratos falados do Heisenberg, vulgo maior traficante de drogas. Eles sabiam que era um cara careca, que era um cara mais velho, então se o gêmeo grita Heisenberg, Walter White, eles ligariam os pontos e perceberiam que Walter White e Heisenberg são a mesma pessoa. Outro momento onde o Walter White tem muita sorte é com o caderno do Gale. Depois que o Jesse mata o Gale, a polícia vai até lá e investiga todo o apartamento do Gale. E a polícia acaba descobrindo que o Gale tinha envolvimento com crime, tinha envolvimento com as drogas e eles também encontram um caderno. E nesse caderno do Gale tinha várias informações sobre metanfetamina, tinha várias fórmulas da produção de metanfetamina, tinha várias coisas sobre os crimes e sobre toda a operação que o Gus tinha, óbvio, sem mencionar diretamente o nome de ninguém. Mas o caderno do Gale era extremamente comprometedor, tinha várias e várias informações criminosas. E quem fica responsável por investigar e tentar entender tudo do caderno do Gale é o Hank. E lá no caderno do Gale, o Hank acaba descobrindo que tem uma dedicatória para WW. E lá no caderno do Gale tem essa dedicatória pro WW e lá ele deixa bem claro que esse WW é alguém que ele gosta, é alguém que ele respeita. Esse
esse WW é alguém que o Gale admira muito. E o Hank começa a fazer de tudo pra tentar descobrir quem é esse WW, porque ele acha que se ele descobrir quem é WW, pode ajudar ele nas investigações pra ele descobrir quem é o Heisenberg. E aí, como no caderno do Gale tem várias coisas inteligentes, tem várias coisas de química e também tem esse WW, o Hank decide pedir ajuda pro Walt ajudar o Hank a entender várias paradas que estavam escritas ali, e o Hank queria saber se o Walt também tinha alguma ideia de quem poderia ser esse WW, se é alguém famoso, se é algum químico, se é alguém conhecido. Só que essa dedicatória com o WW, esse WW que o Gale tanto gostava, era ele, o Walter White. O Gale admirava muito o Walter White e ele colocou uma dedicatória ali no caderno pro Walter White. O WW do caderno do Gale era o Walter White. E aí, enquanto o Walt tá dando uma analisada no caderno do Gale com a cara ali meio preocupada, porque ele sabe que ele tem informações comprometedoras, o Hank pergunta: pô, Walt, você tem alguma ideia de quem pode ser esse WW? Algum químico famoso? Alguém importante? O Walter White fica com o cu na mão, porque o Walter White sabe que aquele WW é ele. E aí o Hank chega até a falar assim: quem será que é esse WW? Willy Wonka? Ou Walter White? E nesse momento o Walt diz: é, sou eu, você me pegou. Obviamente, o Hank não levanta a menor suspeita sobre o Walt, porque o Hank acha o Walt um panacão, mas essa cena gera uma tensão, e aí o Walter White até consegue desconversar e diz que aquela dedicatória pro WW no caderno do Gale é pro Walt Whitman, que é um poeta lá, e no caderno do Gale tinha vários textos, tinha várias poesias desse poeta. O Walt consegue desconversar e o Hank não desconfia que aquele WW ali é o Walter White. E aqui o Walt tem muita sorte, porque aqui o Hank poderia fazer várias ligações e descobrir que o Walt é o Heisenberg, porque, pô, um cara que domina física, tem um WW ali, ó, Walter White, ele até pensa, ele até cogita, mas como o Hank vê o Walt como um bocó, um banana, um bananão, o Hank nunca imaginaria que o Walt cometeria um crime, ele nem suspeita do Walt. Ele é um bananão. E outro momento onde o Walt tem muita sorte é quando ele bate o carro com o Hank. Quando o Hank começa a desconfiar do Gus, ele chama o Walter White pra ir junto com ele. Na verdade, ele quer usar o Walter White pra dirigir, porque nesse momento o Hank não tá podendo dirigir. E aí o Walt e o Hank saem várias vezes pra investigar o Gus, e um dia qualquer o Hank fala assim: vamos investigar uma lavanderia, porque eu acho que nessa lavanderia tem um laboratório de drogas. E aqui o Walt fica desesperado, porque realmente existe esse laboratório de drogas, e o Walt trabalhava nesse laboratório. Então lá nesse laboratório de drogas, escondido na lavanderia, tem várias coisas do Walt, vai ter digital, vai ter tudo lá do Walt. Então se o Hank for lá descobrir esse laboratório, o Walt tá ferrado, o Hank vai descobrir que o Walter White tá envolvido nessa produção absurda de metanfetamina junto com o Gus. Então quando o Hank pede pro Walt dirigir até a lavanderia, o Walt fica desesperado, ele tenta errar o caminho, ele tenta desviar a rota, só que, pô, o Hank insiste, e o Walt, percebendo que pode ficar muito suspeito se ele tentar evitar ainda mais ir até a lavanderia, o Walt decide bater o carro. E sim, o Walt toma uma decisão absurda de bater o carro, colocar a vida dele em risco só pro Hank não chegar até a lavanderia. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. E a sorte do Walter White aqui é a seguinte: em primeiro momento, por não se machucar quando ele bate o carro, e em segundo momento, por novamente o Hank não desconfiar. O Hank poderia pensar assim: pô, por que o Walt tá fazendo de tudo pra eu não ir até essa lavanderia? Pô, ele errou o caminho, ele tá falando pra eu não ir lá, e quando não tinha mais alternativa, ele foi lá e bateu o carro. O Hank poderia ter desconfiado disso, poderia ter desconfiado ainda mais dessa lavanderia e ido até lá, e aí o Walt tava ferrado, a operação do Gus ia cair, o Walt ia rodar junto. Então aqui o Walt deu muita sorte, a sorte do Walt foi do Hank ter desistido de investigar a lavanderia nesse momento. E aí quando a polícia vai investigar lá, já tava tudo queimado, não tinha mais nada lá. Ufa! E outro momento onde o Walter White tem muita sorte é quando ele leva uma bomba pro hospital e ninguém descobre. É o seguinte: no auge do conflito entre Walter White e Gus Fring, quando o Walt chega à conclusão de que ou eu mato o Gus ou o Gus me mata, o Walt só precisa da oportunidade perfeita pra conseguir matar o Gus. Só que ele não consegue de nenhuma forma, ele não consegue se aproximar do Gus de forma nenhuma. Então o Walt desenvolve uma bomba porque ele quer matar o Gus explodido à distância. Então a ideia dele é colocar uma
bomba num lugar e o Gus vai lá nesse lugar e ele explode tudo. Só que o problema é o seguinte, o Walt não consegue ter oportunidade de jeito nenhum. O Walt não consegue chegar perto do Gus de jeito nenhum, porque o Gus já tá desconfiado, o Gus já sabe que o Walt tá querendo matar ele. Então, como nesse momento de Breaking Bad, o Walt tava vivendo e esperando a oportunidade perfeita de matar o Gus, ele começou a carregar a bomba pra todo lado, começou a carregar essa bomba pra todo lugar, para que quando a oportunidade certa surgisse, ele pudesse estar com a bomba e explodir tudo. Só que, pô, ficar andando com uma bomba dentro da bolsa pra todo lado é muito arriscado. Só que o maior momento do Walter White com essa bomba é quando ele vai até um hospital conversar com o Jesse, porque o Jesse tava lá acompanhando o Brock, que é aquele garotinho que tava passando mal. O Walt entra nesse hospital igual maluco, igual louco, ele tá com a bomba dentro da bolsa e ninguém desconfia. Se qualquer pessoa tivesse desconfiado, se qualquer segurança tivesse desconfiado do Walter White, ou do jeito que ele tava agindo, ou até daquela bolsa estranha que ele tava ali do lado, ele tava lascado, ele tava ferrado, porque não faz sentido você entrar com a bomba dentro do hospital. E pô, a sorte do Walter White foi que ninguém desconfiou, foi que ninguém chamou a polícia, ou que nenhum segurança do hospital pediu pra abrir a bolsa dele. Outro momento onde o Walter White teve muita sorte foi quando ele colocou uma escuta no escritório do Hank. Quando o Walter White começa a perceber que todas as investigações da polícia estão avançando muito, a polícia está muito perto de descobrir que o Walter White é o Heisenberg, ele decide colocar uma escuta no escritório do Hank, que nesse momento o Hank era o chefe lá da divisão antidrogas, o Hank era o chefe de todas essas investigações, então o Walt decide colocar uma escuta lá para saber de tudo que estava rolando, para saber de tudo sobre as investigações que tava rolando da polícia atrás do Walt, atrás do Heisenberg no caso. Então o Walt vai até o escritório do Hank, ele mete um papinho emocional lá, ele comenta que tá muito triste e ele começa a chorar. Quando o Walt começa a chorar, o Hank sai da sala. Então o Walt aproveita esse momento que o Hank saiu e coloca uma escuta ali no porta-retrato. E aqui o Walt dá muita sorte, porque se qualquer pessoa entrasse ali, ou até mesmo o Hank, se o Hank entrasse ali no escritório enquanto o Walt estava fazendo isso, enquanto o Walt estava colocando a escuta, cara, ele estava ferrado, toda a operação ia por água abaixo e o Hank ficaria se perguntando, Walt, por que você colocou uma escuta aqui? Pô, por que você colocou uma escuta, tá mexendo aqui no meu porta-retrato? Isso não faz sentido. E o Hank iria atrás, investigaria e novamente ligaria os pontos de que Walter White é o Heisenberg, porque eles tinham muitas informações, tinham vários retratos falados, falando que o Heisenberg era um velho, careca, era uma pessoa mais velha, e se o Hank soubesse, tivesse a mínima coisa ali concreta para poder desconfiar do Walt, ele saberia. O Hank ligaria os pontos e descobriria que o Walter White e Heisenberg são as mesmas pessoas. E outro momento onde o Walter White tem muita sorte é no plano final contra a galera do Tio Jack. Porque esse plano aqui era muito arriscado e poderia dar tudo errado. No último episódio de Breaking Bad, quando o Walter White vai matar toda a galera do Tio Jack, ele desenvolve todo um mecanismo complexo. Só aí já aumenta muito as chances de dar errado. E bom, esse mecanismo completo que o Walt desenvolveu foi o seguinte, ele pegou uma metralhadora automática, instalou no porta-malas do carro e desenvolveu um mecanismo ali que a distância ele conseguiria ativar. Ou seja, ele apertaria um botão, abriria o porta-malas e a metralhadora automática começaria a disparar. Então a chance disso dar errado é absurda, porque isso aqui envolve vários fatores. Para o Walter White conseguir matar toda a galera do Tio Jack, todo mundo precisaria estar na mesma sala, todo mundo precisaria estar no mesmo cômodo. E o Walter White dá sorte e consegue reunir todo mundo ali no mesmo lugar. Outro detalhezinho aqui que faz total diferença e que podia dar errado. O Walter White precisava se jogar no chão para não ser atingido pelas balas, é isso que ele faz. Ele se joga no chão com o Jesse para poder matar todo mundo e sair bem. E outro detalhe aqui muito importante é que todo aquele mecanismo, por ser complexo, poderia não ter funcionado. O Walter White poderia ter apertado o botãozinho para abrir o porta-malas e o porta-malas não abria, ou ele poderia estar distante do carro e o porta-malas não abriria, ou ele poderia ter estacionado um carro de um jeito que os tiros pegariam em outro lugar. Então o Walter White consegue ter muita sorte, tudo isso dá muito certo. Ele consegue reunir todo mundo no mesmo lugar, ele consegue se jogar
jogar no chão e o mecanismo funciona perfeitamente. Mas aqui o Walter White também tem um pouco de azar. Ele tem a sorte de estar todo mundo junto, dele se jogar no chão e do mecanismo funcionar, mas ele tem o azar de ser atingido. Mas olha pelo lado bom, ele conseguiu matar todo mundo, conseguiu libertar o Jesse, mas infelizmente com o tiro que ele levou, ele acabou perdendo muito sangue e ele faleceu nessa cena que se finalizou Breaking Bad. Cara, eu tava assistindo ontem esse episódio, esse finalzinho de Breaking Bad, onde o Walter White, assim, baleado, vai até o laboratório, começa a olhar as paradas, assim, bota a mão, assim, na paradinha, e aí ele suja tudo de sangue, e aí ele cai no chão morto. Essa cena é fenomenal, cara. O final de Breaking Bad é genial, o final de Breaking Bad é, cara, fenomenal. Nunca até hoje eu assisti um final de série tão bom. O final de Breaking Bad é genial, quando a gente vê o Walter White caído lá no chão e tocando Baby Blue, cara, fenomenal. Breaking Bad não é uma série com nenhuma ponta solta, é uma série genial, mas ó, tudo pra acontecer, pra dar tudo certo e pro Walter White conseguir fazer várias coisas durante a série, ele precisou de sorte. Além de ter conhecimentos químicos, além de saber várias coisas químicas, o Walter White precisou contar com a sorte, porque se ele não tivesse tido sorte em vários momentos, tudo teria dado errado. Agora eu quero que você comente qual momento o Walter White precisou da sorte para dar certo. Eu quero que você comente aqui qual desses momentos que eu comentei, onde se o Walter White não tivesse sorte, teria dado tudo totalmente errado. Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e eu vou estar respondendo o seu comentário. E se você assistiu até aqui, eu vou agradecer. Valeu, pessoal. Um grande abraço e falou!